Aldous Huxley bem traduziu já em sua época a indisposição do homem para com valores perenes, ao perceber sua preocupação apenas com o imediato. Por isso, bem descreveu as aspirações desse homem moderno. Dê-me televisão e hambúrguer, e não me venha com sermões sobre liberdade e responsabilidade. Dessa maneira, Huxley sintetiza e anuncia como seria o admirável mundo novo, no qual o homem é vítima de seus próprios desejos. A busca incontrolável pela diversão a qualquer preço, isto é, pelos prazeres sensuais, encaminha o ser humano a viver esteticamente como um arquétipo de Dom Juan desses novos tempos. Assim, nesse viver mergulhado apenas nas questões que lhe oferecem prazer, o homem vive conforme Kierkegaard o instante. Vale tão somente o estágio estético da vida, que o move incessantemente na busca do prazer pelo prazer. Depois, quando tudo se esvai e portanto acaba, ele então depressivo, melancólico e vazio. Surge aí o desespero, pois o instante é fugaz, e quando se desfaz deixa apenas um buraco e um estrago em sua alma. Deserto e vazio, e as trevas à beira do abismo. Assim, com palavras do poeta T.S. Eliot, assinalamos este momento. Consola-te, pois, com aquilo que não te consuma e nem te leve ao desespero. Com Sócrates, o filósofo das ruas, surge a recomendação para o ato de refletir, isto é, de viver racionalmente. Diz ele, uma vida sem reflexão não merece ser vivida. Da mesma maneira, Sêneca endossa a importância do ato reflexivo. Vou dizer-te então o que me reconfortou, diz Sêneca. Mas antes quero dizer-te que essas coisas em que encontro alento tiveram para mim a eficácia de um remédio. Os bons auxílios transformaram-se em remédio. E qualquer coisa que eleve a alma aproveita também ao corpo. Os estudos foram minha salvação. Devo agradecer à filosofia se consegui me levantar da cama. Se me curei, a ela devo a vida, mesmo que essa seja a menor dívida que tenho com ela. Qual Sêneca e Sócrates, consola-te, pois, com o pensar e o refletir sobre as coisas. Bem verdade é que o ser humano, consumido pela velocidade dos anos e o progresso desenfreado, não tem tempo para refletir sobre a vida, isto é, pensar filosoficamente. Virou ele presa da própria teia que teceu. Assim como a personagem principal de 1984 de George Orwell, o homem contemporâneo ou pós-moderno está sendo ou foi reduzido a uma mera larva de homem que vive uma vida desprovida de qualquer sentido. Sua existência limita-se à busca pelo sucesso e a vencer o outro. Se isto é verdade, devemos compará-lo a Sísifo, condenado pelos deuses a carregar nos infernos uma rocha para o alto de uma montanha, sem que esse trabalho jamais termine, porque ao chegar ao topo, a rocha despenca de suas mãos e volta a cair no vale. Como a personagem de Camus, o homem parece condenado a realizar um trabalho infernal, onde a busca pelo topo e primeiro lugar do pódio tiram-lhe a liberdade e a felicidade. Consola-te, pois, em ser feliz e livre, mesmo que não tenha chegado ao cume do sucesso. Mas e a felicidade? Ah, a felicidade! Todos querem tê-la como fiel companheiro, mas isso não é possível. A condição humana indica que ser feliz é algo que depende de como estamos e sentimos em determinado momento. Assim, se somos, por exemplo, pegos de surpresa com a notícia da morte de alguém que amamos,
mesmo vivenciando um grande momento de alegria, tudo muda. E ainda se não somos capazes de se contentarmos com o que possuímos, somos infelizes por não possuir o desejado. E isso pode gerar até um sentimento de inveja. A respeito disso, vejamos como Madame du Châtelet tratou desse problema. Um dos grandes segredos da felicidade consiste em moderar nossos desejos e amar as coisas que possuímos. Só somos felizes com desejos satisfeitos. Portanto, só devemos permitir-nos desejar as coisas que pudermos obter sem excesso de cuidados e trabalhos. E este é o ponto sobre o qual muito podemos para a nossa felicidade. Amar o que possuímos, saber desfrutá-lo, saber saborear as vantagens de nossa situação, não deter demasiados os olhos naqueles que nos parecem mais felizes. É a isso que devemos chamar de felicidade. Para desfrutá-la é preciso curar ou prevenir uma doença de outro tipo, que se opõe totalmente a ela e que é muito comum, a inquietação. Assim, consola-te, pois, a manter o espírito sereno, livre das inquietações e perturbações daquilo que desejas. Contentar-se com aquilo que está dentro das nossas possibilidades, eis o segredo da felicidade. Entretanto, o que se vê nesses tempos de corrida incessante contra a morte é a criação de uma felicidade superficial, forjada na incessante busca pelo consumo e os prazeres mais baixos. A velhice também é um fantasma de que muitos têm medo. Por isso, ninguém mais quer envelhecer, pois isso significa marcar encontro com a morte. Assim, a busca ilimitada pelo bem-estar material aflige o homem de hoje. A felicidade artificial, portanto, substitui dia após dia a felicidade espiritual. E por que isso aconteceu? Segundo Giovanni Reale, isso aconteceu porque a abundância dos bens materiais, em vez de preencher o homem, o esvaziou, minou e, portanto, comprometeu sua consistência e densidade moral. Platão, na Apologia de Sócrates, descreve a receita de felicidade prescrita por seu mestre. Estou tentando apenas convencer-vos, aos mais jovens e aos mais velhos, de que não deveis preocupar-vos com os corpos, com as riquezas ou com alguma outra coisa, antes de vos preocupardes primeiramente com a alma, de forma que se torne o melhor possível, afirmando que a virtude não nasce das riquezas, mas da própria virtude vem aos homens as riquezas e todos os outros bens, tanto privados como públicos. As palavras do filósofo não estão insinuando que devemos ser descuidados com o nosso corpo. O teor delas tem a conotação de que a matéria não deve prevalecer sobre o espírito. Por fim, devemos nos consolar diante do inevitável, a morte. Imagine se fôssemos imortais. Alguns iriam dizer que essa vida seria um tédio. Outros iriam se achar deuses. Outros tentariam inventar o suicídio, etc. O certo é que iremos todos morrer. Amanhã ou depois de amanhã, ou quem sabe hoje. A respeito disso, é digno de registro o que disse Schopenhauer. Somos escravos do querer viver, que torna em nós a aparência ilusória de uma vontade individual. Lutamos selvagemmente uns contra os outros para conquistar riquezas e honras que a morte logo nos arrancará. Somos escravos do desejo, deste desejo que é sempre sofrimento, sofrimento da necessidade enquanto não satisfeito, sofrimento do tédio quando podemos obter tudo o que desejamos. A vida oscila como um pêndulo,
do sofrimento ao tédio. Por outro lado, a necessidade não cessa de renascer das cinzas, e a satisfação que o mundo pode dar aos nossos desejos assemelha-se à esmola hoje dada ao mendigo e que o faz viver o bastante para estar faminto amanhã. Também conhecedores da finitude humana, os imperadores romanos colocavam escravos nas bigas dos generais que triunfavam nas batalhas para recitarem a seguinte frase: Memento mortale est. Lembra-te de que és mortal. Era o antídoto da arrogância e orgulho. Noutras palavras, poder-se-ia dizer como Salomão: Vanitas vanitatum et omnia vanitas. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Ou como disse Schopenhauer: quão longa é a noite do tempo sem limites, comparada com o curto sonho da vida. O cético Montaigne disse que não sabemos onde a morte nos aguarda. Esperemo-la em toda a parte. Meditar sobre a morte é meditar sobre a liberdade. Quem aprendeu a morrer, desaprendeu a servir. Nenhum mal atingirá quem na existência compreendeu que a privação da vida não é um mal. Saber morrer nos exime de toda sujeição e constrangimento. Consola-te, pois,